E aí, pessoal, beleza? Bom, como vocês viram pelo título, né? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a importância de você estudar história para fazer as suas análises, né? Para entender um pouco melhor como estão funcionando algumas coisas, né? E você pode estar perguntando por que esse assunto, né? Porque do nada. E na verdade, isso não só pela importância do assunto, mas também para justificar um pouco, né? Especialmente para quem acompanha aqui o nosso Instagram, nosso Telegram, né? Justificar um pouco do porquê que eu estou um pouco afastado, né? Porque na verdade, nesses tempos aqui, eu estou no processo final ali de confecção de um artigo científico que eu estou trabalhando que tem um tema muito ligado com esse assunto de hoje, né? Então, até para dar um pouco gostinho do que eu estou trabalhando, eu quis falar esse assunto com vocês porque é muito mais importante do que parece, tá? Especialmente para quem tem alguma função, algum trabalho analítico, né, de conjuntura ou alguma coisa assim, tá bom? Então vamos começar, né? Por que estudar a história é tão importante? Né? Diferente do que geralmente se convence, né, as crianças a aprender na escola, né? Porque tem um monte que fala, não, por que eu vou aprender história, né? E geralmente se fala, para você saber a origem, né, das coisas, tal. E isso realmente é um ponto muito importante, né? Então a gente saber, por exemplo, a origem, vamos supor, do Brasil, né, ou a origem de alguma coisa, por que ela é desse jeito agora, a gente precisa saber o que aconteceu antes, né? E então, por exemplo, na nossa análise aqui, né, como é uma parte um pouco mais para a política externa e sistema internacional, né, como funcionam as coisas no mundo, vamos supor aqui, por exemplo, o caso da ONU. Né? Por que ela não funciona como algumas pessoas acham que seria o ideal ou como acham que seria o caso, na verdade? Né? Porque a gente tem que ver como ela foi construída. Ela foi construída numa fundamentação mais ideológica, vamos dizer assim, idealista. Né? Como eu já falei aqui para vocês, a diferença de idealismo e realismo. Né? Então, ela sendo assim, ela não consegue apresentar algumas respostas para algumas coisas que vão na vertente realista. Então, a gente tem que saber isso na formação lá em 1947, se não me engano, para entender o porquê que ela funciona assim e não de outras formas. Né? E entender o contexto que ela foi construída, né? Por isso que ela favorece tanto as grandes potências, né? Porque naquele momento eram as únicas que tinham bombas nucleares, por exemplo. Então a gente tem que saber a história para entender isso. E isso é importante, como eu já falei, para a gente fazer as nossas análises, certo? Como eu estou falando aqui, para uma coisa relacionada à ONU, a gente tem que saber isso aqui. Então, se você precisa, para fazer alguma análise relacionada a isso, se você não tiver essas informações, você pode fazer uma análise equivocada, entendeu? Mas, além disso, é muito importante a gente estudar a história para entender a dinâmica das coisas, tá? Porque muita gente geralmente acha que história é só você ver o passado e ver o que aconteceu e tal, e ficar nessa questão da origem e tal, né? Só que o que muita gente não se dá conta é que a história, ela é basicamente a mesma coisa do que hoje, né? Vou explicar melhor. Apesar de todos esses séculos que passaram, né, e das tecnologias que foram sendo desenvolvidas e a conjuntura internacional foi se alterando, a natureza humana e a natureza, por consequência, né, tanto da guerra, quanto da política, quanto da economia e de outros aspectos, ela é a mesma. Né? O ser humano é a mesma coisa hoje do que há 300 anos atrás, há 2000 anos atrás. O que muda é que a conjuntura mudou e as tecnologias que eles têm acesso, que a gente tem acesso hoje, são mais avançadas do que nesses momentos. Né? Então, é só isso que muda. Porque se eles tivessem acesso às mesmas tecnologias que a gente tem hoje, seria praticamente a mesma coisa. Claro, né? Vocês têm que entender que é de uma forma um pouco mais generalista ou talvez simplista, eu falando assim. Mas o que importa é o entendimento final daqui do que eu estou falando, tá bom? Então, eu vou dar uma prova aqui do que eu estou falando, tá? Esse livro aqui, ó, ele foi escrito em 500, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, tá? Por Sun Tzu, a Arte da Guerra. Quem lê hoje entende que é um livro extremamente atualizado. É muito presente hoje em dia o que fala aqui. Tá? Inclusive, por isso,
Basicamente todas as academias militares do mundo, todo mundo que gosta desses assuntos, lê esse livro. Porque aqui está escrito tudo que é do funcionamento de uma guerra atual, sendo que ele foi escrito há 2.500 anos atrás. Entendeu? Tá bom, quer outro exemplo? Deixa eu pegar aqui. Clausewitz. Da mesma coisa que eu falei da Arte da Guerra. Ele foi escrito 200 anos atrás, praticamente, e também tem ensinamentos aqui extremamente atuais para a guerra moderna. Tá bom? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Esses exemplos, esses livros, na verdade, os conceitos dele, eles estão presentes o tempo todo. O que muda são só as tecnologias que você pode usar para conseguir, né, desempenhar aquilo, tá? E assim como se a gente for ver a política também, é sempre a mesma coisa, tá? A gente pode ver isso desde a Grécia Antiga, lá em Roma, né, em outros contextos também, é muito parecido com o que acontece hoje, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que os seres humanos são a mesma coisa, hoje do que eram no passado. Então, isso quer dizer que a gente pode estudar muito bem o que aconteceu no passado para entender a mecânica, né, como funcionam as coisas até hoje. Mas eu sei que talvez falando assim não tenha ficado tão claro. Mas agora eu vou dar alguns exemplos mais práticos para vocês perceberem o que eu estou falando. Tá? Quando se fala desse assunto, um exemplo mais nítido de todos, assim, o mais discutido, é o da armadilha de Tucídides. Tá? Que Tucídides escreveu um livro sobre a Guerra do Peloponeso, que foi aquela guerra entre Esparta e Atenas, né, e seus aliados, pelo controle ali, né, pela hegemonia no mundo grego na época ali, né. Então o que acontece? Ele fez um livro, né, um documento muito descritivo, que ele foi estudado por muitas vezes, né, com base com o quê? Qual que é a X da questão? Com o que ele escreveu ali, a gente percebe que tem até quase um fundamento que tem hoje, de que sempre que tem uma transição de poder, né, entre uma potência hegemônica decadente e uma potencial, as chances de ocorrer uma guerra entre os dois são muito altas. Tá? Na verdade, de 30 e poucos casos que ocorreram em toda a história, pouquíssimos desses não tiveram guerra. Tá? Então, assim, não é que vai ter guerra, mas a possibilidade é muito alta. Tá? Então, isso é um exemplo claro de que, tipo, você sabendo a história, você tem ferramenta para você criar cenários, por exemplo, né, elaborar uma possibilidade de um futuro para uma análise sua. Né? Então, vamos supor, o que se fala muito hoje em dia desse ponto é a questão dos Estados Unidos e China. Né? Será que vai ter uma guerra entre os dois? Né? Muita coisa demonstra que sim, mas também, se você olhar pela história, outras dizem que não. Então aí que está o ponto, você estudar profundamente ao ponto de conseguir entender a mentalidade de um povo, né? Vamos supor aqui, ó, fazendo um exercício rápido aqui. A gente tendo noção de que geralmente ocorrem as guerras, a gente pode entender que provavelmente vai ter uma guerra entre China e Estados Unidos, até porque eles já estão numa situação bem de hostilidade, né? E as tensões só se acirram cada vez mais, porque os Estados Unidos provoca a China provoca os Estados Unidos, né, toma ações contrárias um ao outro, eles já estão em guerras comerciais praticamente, mas a gente também tem que entender o outro lado, a China não é um país belicista, né, e eles podem vir a conseguir encontrar meio termos, vamos dizer assim, né, onde eles podem convergir. Então até a parte comercial mesmo, né, a parte econômica, né, algumas outras coisas que dependendo da conjuntura política, assim, geopolítica no caso, podem também criar uma situação um pouco mais pacífica entre os dois. Então, nesse sentido, a gente pode entender que não ocorra. Tá? Mas ainda vamos na linha de que ocorra uma guerra. A gente pode fazer um paralelo com a situação também antes das guerras púnicas. Tá? Porque a primeira guerra púnica, que é a guerra entre Roma e Cartago, antes da guerra, eles eram parceiros comerciais muito fortes. Tá? E porque também Cartago era a potência ali regional na época, e Roma estava subindo muito. Tá? Inclusive, ela começou a conquistar o espaço comercial de Cartago, e isso foi uma coisa que até
empurrou os cartagineses para um conflito com Roma, tá? Mas continuando, naquele momento a Sicília ainda não fazia parte de Roma, né? E também não era exatamente cartaginesa, tá? Era majoritariamente de cidades gregas, com um povoado ou outro sob controle de Cartago, e um ou outro passou a ser aliado de Roma. Então, as tensões que começaram comerciais foram se intensificando politicamente, e aí depois a disputa geopolítica daquele contexto entre os dois foi o estopim. Tá? Então, a gente pode fazer um paralelo muito forte com o que está acontecendo com a China e os Estados Unidos. Né? Eles tinham uma grande parceria comercial, né? Politicamente eles começaram a criar tensões, né? Por conta também da disputa econômica, e as questões geopolíticas também. Né? Isso não é de hoje. Né? Hoje está muito forte a questão de Taiwan, né? Mas também a gente teve essa questão, por exemplo, no Vietnã, né? E alguns outros conflitos ali regionais que os Estados Unidos ou a China se enfiaram ali, né? Se meteram ali no meio. Então, por esse lado, a gente pode levar a crer que a gente vai assistir algum conflito entre os dois, tá bom? Então eu só tô dando alguns exemplos de como você, sabendo história, você consegue ter ferramentas que vão te ajudar a fazer a sua análise. Mas se não ficou claro ainda, se não ficou bom, ou talvez vocês acham que isso é uma coisa muito ainda distante, porque os exemplos que eu dei são um pouco mais no plano estratégico, a gente também pode trazer isso para o plano um pouco mais tático, ali, um pouco mais direto, por exemplo, no campo de batalha. Né? A gente entendendo algumas dinâmicas, a gente pode entender como que está funcionando, por exemplo, no campo de batalha, de alguma situação que você tá vendo agora. Né? Então eu vou exemplificar mais direto aqui. A gente sabendo como funcionam algumas coisas, a gente consegue saber, por exemplo, qual é a situação atual no campo de batalha lá na Ucrânia. Vamos dar um exemplo. Ou então na Síria. A gente olhando lá, um exemplo muito bom aqui, a situação das guerras de trincheira. A gente sabendo como funcionou muito, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, e também ali, um exemplo bom também na Guerra Irã-Iraque. A gente vê como que foi a dinâmica naqueles conflitos, né, principalmente nesse contexto da guerra de trincheira, e a gente vê que está rolando isso na Ucrânia. Então, se a gente quer saber como que está rolando ali agora, nesse momento, a gente pode saber isso vendo os exemplos antigos. Né? E ainda por cima, a gente tendo esse entendimento, a gente consegue fazer a nossa análise de futuro, né? A nossa projeção de futuro. Né? Então, vamos lá. Quando começou a guerra? Começou a invasão, no caso, agora em 2022. Né? A guerra já rolava desde 2014. E essas trincheiras elas já estavam lá no Donbass desde 2014, 2015. Né? Então, quando começou a invasão russa, em 2022 agora, já tinha essa situação. A gente já saberia que tinha essa linha de defesas muito bem colocadas lá pelos ucranianos e pelos rebeldes também. A gente tendo essa informação, a gente saberia que, pelo menos daquela região inteira, a ofensiva russa não seria muito rápida, como teve muita gente que achou que seria em questão de 1, 2 dias e já acabou. Né? Eu digo por mim mesmo, não tinha muitas informações que eu tenho hoje. Né? É óbvio que fui procurando saber mais com o tempo e a minha análise foi melhorando. Mas até aquele momento lá, quem saberia isso, conseguiria falar na época que fala, não, vai demorar bastante esse conflito. Por quê? Porque a dinâmica desse tipo de conflito é demorada. Né? Não é como outros conflitos que podem ter um avanço muito rápido. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então você sabendo a conjuntura ali, algumas informações do passado, você consegue entender como está rolando o campo de batalha também. Tá? Isso serve para inúmeros exemplos. Né? Coisa de a questão do combate assimétrico. Fácil, né, falar aqui a questão do Afeganistão, né, que eles foi muito próximo do que aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com os soviéticos, com os britânicos, com outros no passado, né, até com os macedônios, do Alexandre o Grande. Né, ele sofreu muito próximo do que foi com os Estados Unidos lá na antiguidade, né, lá nos anos 300 e pouco antes de Cristo, tá bom? Então, é só mais um exemplo do porquê é relevante. Tá? Só para finalizar, e deixar um pouco mais claro, né, a questão da estudar a história para entender a mentalidade de um povo, eu vou usar o exemplo chinês de novo, tá? Mas agora explicando um pouco melhor.
Esses povos orientais, principalmente, né, não só o chinês, mas o japonês, o indiano, né, e alguns outros da região ali, e também, né, por que não, os persas, todos esses povos que a gente consegue traçar a origem, né, há milhares de anos, isso tem uma força muito grande, que a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande de perceber e de entender porque o nosso país ele é um país recente, né, um país novo, né, a gente não tem nenhum milênio, né, a gente tem praticamente 500 anos e olha lá, então é muito difícil para a gente compreender isso claramente. Mas esses países, eles têm realmente uma bagagem, né? Eles têm um DNA praticamente histórico que vem por trás deles. A China de hoje, né, o chinês de hoje, ele não é muito diferente do chinês de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. Tá? Em que sentido? Até porque, só um parênteses, até porque ele traz muito dos antepassados dele, né? Então, que nem, por exemplo, a gente consegue pegar na China, no Japão, também acho que na Índia, assim, a gente consegue pegar familiares, tipo, pessoas agora que conseguem traçar sua família há centenas de gerações. Isso é muito grande, assim, sabe? Não sei se você vai conseguir ter uma noção da importância disso, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir, não vou conseguir transmitir a magnitude disso. Mas imagina você, por exemplo, sendo japonês, tendo seu sobrenome Yamato, né? E sabendo que seu, por exemplo, acho que bisavô foi um grande almirante do Japão na época da Segunda Guerra, né? E mais ainda, sabendo que o seu antepassado foi um grande samurai lá no, né, do Shogun, né, bem antigamente. Ou então, ainda mais, os japoneses, o povo que se tornou o japonês, né? Quando eles migraram para as ilhas japonesas ali, eles eram denominados, né, o povo Yamato. Então, entenda a distância que você consegue trazer, sabe? Isso tem um impacto também na mentalidade do povo. Tá? Como a gente fala aqui, no Ocidente, de uma forma geral, né, aqui nas Américas, como a gente é um povo recente, a gente está olhando muito para o futuro. Porque a gente sabe que a nossa glória está no futuro, a gente vai construir nossa glória. Já muitos países lá no velho continente e no resto, eles olham muito para trás. Porque eles têm muito para trás. Certo? Então a gente consegue traçar isso até hoje, né, voltando para a China, a questão de que para eles têm dois pilares muito fortes, que é a família, né, a tradição e tudo mais, e o progresso. Isso é histórico. Isso sempre foi assim. E por que eu estou falando isso? Porque eles não se importam tanto de quem está no governo. Para eles, hoje, o Partido Comunista é só mais uma dinastia. Né? Só mais um dos reinos que já fizeram, que já foi a China. Né? Então já tiveram a dinastia Han, dinastia Ming, dinastia Qin, né? E várias outras. E para eles, o Partido Comunista é só mais uma dinastia. Né? A dinastia da China comunista. Enquanto todas essas dinastias mantiveram a família e a prosperidade, principalmente, né, das famílias, estava tudo bem. Então não importa o que acontecia lá, se tivesse com isso, estava tudo bem. Né? Chinês sempre foi de querer fazer dinheiro, não de guerrear necessariamente. Tá? Então hoje a gente consegue traçar um monte de coisas, até da política externa chinesa, com base nisso. Tá? Não é que eles nunca entraram em guerra e não entram em guerra. Mas eles preferem fazer negócio do que guerra, entendeu? E a mesma coisa, o pessoal achando, não, agora vai cair o governo chinês, agora vai acontecer tal coisa. Não, não vai acontecer, porque eles estão provendo as famílias com a prosperidade e estão mantendo os bons costumes, sabe? Mantendo a tradição para os chineses, né? Então, para eles está tudo certo. Esse negócio de liberdade de expressão, eles não estão nem aí, tá bom? Então é só mais um exemplo do porquê, entendendo a história, você consegue entender bem o que está rolando agora e consegue entender o que pode acontecer no futuro, tá bom? Então, com todos esses exemplos, eu acho que já ficou um pouco mais claro o que eu queria dizer para vocês, certo? Então, rapaziada, hoje é isso que eu queria dizer, tá? Porque, assim, eu não posso dizer o meu trabalho, né? O meu artigo científico, até porque podem roubar a ideia, mas também porque eu planejo trazer isso para vocês
depois, tá bom? Eu já é uma das linhas de raciocínio aqui do canal, né? Inclusive eu trago aqueles vídeos históricos, né? Das forças do passado, justamente para ter isso aqui. Mas também eu quero trazer, né, os vídeos, como eu falei, e eu tô pensando talvez esse artigo vire um livro depois. Então também não é interessante ficar falando aqui, senão quem quiser o livro depois não vai querer mais, porque não vai ter interesse, eu já vou ter falado tudo, certo? Então fiquem atentos aí se no futuro não aparece um livro meu aí, talvez, tá bom? Mas então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu achei importante falar isso aqui, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas históricas, né? E o pessoal não dá tanta atenção, ou não dá a ver como uma curiosidade, não como uma coisa relevante mesmo, importante, que ajude a entender algumas coisas, tá? Então, eu achei relevante, né, mais uma vez falando, trazer isso para vocês, para que talvez mude um pouco a mentalidade de vocês, ou de alguns aqui, não sei, né? Mas, de qualquer forma, para que vocês tenham uma atenção maior sobre esses assuntos, né? E se vocês gostarem, a gente pode conversar mais sobre esses assuntos também, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desses assuntos, né, de história, né, história militar, relações internacionais, geopolítica e assuntos relacionados, né, eu te convido a se inscrever no canal se já não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? E se você gostou do vídeo mesmo, né, deixar o like, que é importante para o canal, né, para o YouTube entender que é um conteúdo bom e mandar para mais pessoas. Qualquer informação extra, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, né, que é sempre bom e ajuda. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que vai agregar alguma coisa, né, esse conteúdo aqui, sua família, né, manda para o pessoal aí que também vai ajudar bastante o canal, tá bom? Então por hoje é isso, espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais!